Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, o Senhor já falou tremendamente nesta noite, Pai. Mas, papai querido, papai amado, venha, Senhor, usar a tua filha, Pai, como o Senhor queira, Pai. Oh, papai querido, oh, papai santo, que ela venha falar, Pai. Oh, papai querido, oh, Senhor, não dela mesma, Pai, mas o Senhor, Pai. Pai, usa, Senhor, tua filha poderosamente, Pai. Papai querido, papai amado. Senhor, prepara, Senhor, cada coração, Pai, nesta noite. Oh, papai santo, como areia, como terra, Pai, adubada, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como bênção da tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória. Amém e amém. Maravilha. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Estou alegre. Sempre estou alegre de estar aqui com vocês. Amém. Sempre é muito bom estar nessa casa. Estou muito feliz. Só não estou mais feliz porque estou sentindo a falta de alguns irmãos. Veio sozinha. Vim sozinha. Não, sozinha não, vim com o Senhor. A gente que tem Jesus, a gente nunca está sozinho, né, irmãos? Sem a família. E senti falta dos irmãos, né, que não vieram porque estão enfermos. Sim, meu Deus. E os que vieram, né, conseguiram vencer a enfermidade. Glória. Estão aí de pé para adorar o Senhor, né? Deus, Ele está vendo, né, irmãos? Deus sabe como cada um chegou aqui hoje na casa dele. E Deus, Ele reconhece o sacrifício que cada um de nós fazemos para estar presente na casa dele. Glória a Deus. Eu orei ao Senhor Aleluia, Jesus. para Ele que Ele me desse entendimento da palavra dele. Porque, como eu sempre falo aqui, eu tenho... Eu falo que eu tenho, não, eu falo que eu tinha uma dificuldade assim, muito grande de memorizar as coisas. Então, tem que estar constantemente lendo, porque eu esqueço com muita facilidade algumas coisas. E eu meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, essa palavra mesmo que é para eu levar, se não for o Senhor, fala comigo. Eu vou mudar a palavra, porque eu quero falar aquilo que o Senhor tem para a igreja. Aleluia. E quando a irmã Tatiana veio louvar com a Natália, eu falei para o pastor Elias, elas estão louvando a pregação. Eu não aguento. Aí eu fiquei assim, Senhor, muito obrigada, porque o pastor Elias começou falando sobre casamento, e eu falei, Senhor, você quer que eu fale sobre casamento, sobre família? Mas eu entendi que o Senhor, Ele quer curar. Então Ele quer curar casamento, Ele quer curar família, Ele quer curar a vida espiritual, Ele quer curar a saúde. Hoje o Senhor, Ele quer operar nesse lugar. É noite de operação de milagre na casa do Senhor. E eu fiquei muito feliz, eu estava ali arrepiada, sentindo uma presença de Deus muito forte. Porque quando elas iam louvando e Deus ia falando comigo a palavra. Glória a Jesus. Sim, meu Deus. E eu vou compartilhar com vocês a palavra que está no livro de Atos 4. Glória a Jesus. Eu vou ler alguns versículos, vou falar o que o Senhor tem para a igreja. E conforme for avançando, eu vou lendo alguns outros versículos e falando em cima desses versículos. Atos 4. Que diz assim a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Eita glória! E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciões e escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeste isto? Meu Deus! E a igreja pode sentar adorando ao Senhor.
essa palavra, ela se remete ao momento em que Pedro e João, passando na Porta Formosa, encontram um coxo. E aquele coxo vem pedir esmola, já acostumado a receber esmola. Só que Pedro e João, quando vêm, ele pede a esmola e Pedro fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E na mesma hora aquele homem, Pedro deu a mão, ele se pôs de pé. E aquele homem saiu saltando e pulando, recebendo a sua cura. E a palavra vai dizer que aquele homem era coxo de nascença. Ele nasceu assim. E há mais de 40 anos a palavra diz que ele se encontrava nessa condição. Então aquele homem era muito conhecido. 40 anos coxo desde o ventre da sua mãe. E quando Pedro dá a ordem, dá a palavra, libera uma palavra de cura, o Senhor carimba. Aquele homem é curado imediatamente. E o povo ali, irmãos, olhando maravilhado, com um grande poder que aquele homem foi curado, começa a olhar para Pedro. E Pedro faz o quê? Aproveita a oportunidade. O Senhor está me chamando a atenção para a gente aproveitar as oportunidades para falar do nome dele. Quando aquele povo se desperta para o milagre, eles olham para Pedro, quem liberou a palavra. E Pedro fala que ele não cura, mas quem cura é o Senhor. E aí Pedro começa a pregar para aquele povo, anunciar a palavra do Evangelho. E Pedro fala que ele vem falando em nome de Jesus. Eu falo em nome de Jesus, eu não curo, quem cura é Jesus. Aquele Jesus que vocês crucificaram na cruz, o ungido Filho de Deus, que vocês pregaram na cruz, eu falo em nome dele, que ressuscitou dentre os mortos. É em nome dele que eu estou aqui anunciando a mensagem do Evangelho. E aí aqueles homens ouvindo a palavra maravilhados. E os homens do Sinédrio escutam e ficam incomodados, porque eles não aceitavam Jesus. Eles contribuíram para que Jesus fosse parar na cruz. Eles estavam ali no meio falando: crucifica, crucifica. Então eles não aceitavam o Evangelho de Cristo. Mas ali, irmãos, eles não podiam contestar o milagre. Todo olho que estava ali viu o poder do Senhor através da vida daqueles profetas, daqueles discípulos do Senhor. E eles, irmãos, se juntaram ali e pegam aqueles homens e levam eles presos. Preso por quê? Porque eles estavam pregando a palavra. Preso por quê? Porque no nome de Jesus eles curaram um homem que há 40 anos estava coxo. Meu Deus! E hoje a gente vê nas igrejas pessoas querendo pregar a palavra e querendo receber presente, querendo receber dinheiro. Irmãos, eu não sou contra ajudar, mas muita gente só quer pregar a palavra mediante as bênçãos financeiras que vai vir. E qual foi a bênção financeira que Pedro teve? Qual foi o presente que ele ganhou por pregar a palavra? Ele ganhou cadeia. Ele foi preso porque estava anunciando o Evangelho, porque através de uma palavra liberada, o homem foi curado. E por causa disso, ele não foi privilegiado, não. O nome dele não foi parar no outdoor. Ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu fama, ele recebeu, sabe o que? Encarceramento. Aleluia. O Evangelho da verdade, irmão, ele causa dores. Aleluia. A palavra diz que a gente também tem que pregar os espinhos do Evangelho. Muitos só querem pregar as rosas. Ser cristão, o Evangelho não é flores, não é rosas, é dores. Você vai ter momentos de alegria? Vai. Muitos momentos de alegria. Mas você vai ter momentos de dores, de espinhos, de pedras no caminho. Talvez de prisões, de calúnias, apedrejamento. Foi cantado no louvor aqui. Mas o Senhor está dando força para a gente vencer. E quem era Pedro, irmãos? Quem era Pedro? Pedro, pescador, que tem encontro com Jesus. Jesus fala: tu vais ser agora pescadores de homens. Esse mesmo Pedro, irmãos, que lá na frente vai cortar a orelha de Malco. Esse mesmo Pedro que vai negar Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro que era estouradinho, que tinha um temperamento diferente, que talvez muito não dava nada por ele ser assim. Mas foi esse que Jesus escolheu. E no momento ali, irmãos, esse Pedro medroso,
que negou Jesus 3 vezes, no momento que Jesus foi preso. Esse mesmo Pedro reconhece, irmãos, que ele está errado. Ele chora, ele se arrepende. E agora ele vem um outro Pedro. Um Pedro cumprindo aquela palavra que o Senhor liberou para ele lá atrás: tu vai ser pescadores de homens. E agora está lá Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciando o Evangelho no meio daqueles que estavam crucificando o mestre dele. Porque quando fala, irmãos, desses homens saduceus, esses mestres da lei, sacerdotes, essas pessoas comparadas hoje seria mais ou menos como nós aqui, pregando a palavra, e chega de repente Lula, chega de repente o pessoal do STF, chega aí a Polícia Federal, e aqueles poderosos ali começam a te envolver. Imagine a pressão psicológica que é para você pregar no meio desses homens, que você sabe que pode te jogar dentro de uma cadeia, que pode dar um decreto para te matar. Mas a Bíblia fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E é importante que a igreja, que nós, irmãos, buscamos estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele nos dá autoridade, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem para a gente falar a palavra do Senhor com trepidez, com coragem, sem medo. Aquele mesmo Pedro que outra hora estava com medo, agora está com toda a ousadia pregando. E 5.000 almas vão se render ao nome de Jesus através da pregação dele. Imagine se Deus olhasse para os defeitos dele e desse as costas. Mas quando Deus ele deposita uma confiança em você, é porque ele sabe que você é capaz. Não sozinho, mas você é capaz porque o Senhor te capacita. Porque o Senhor ele tem um propósito na tua vida. E essas coisinhas que podem ser melhoradas mediante a tua caminhada, a tua insistência, a tua persistência na casa do Senhor, o Senhor vai te moldando, vai trabalhando, e ele vai te enchendo do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você vai ficando, menos daquela criatura antiga que existia em você vai existir. Você começa a diminuir e a presença começa a te encher. E ali a palavra vai dizer, irmãos, que quando eles perguntam com que poder e em nome de quem vocês fizestes isso, eles sabem. Eles sabem. Porque no 2 eles ficam estressados, irritados porque Pedro está pregando. Eles sabem em nome de quem Pedro fala, mas eles perguntam para intimidar Pedro. Porque ele joga Pedro no meio, ficam em volta fazendo pressão psicológica para ver se Pedro ia continuar. Mas a palavra vai dizer no 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem que estava enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido entre vós todos, povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, é em nome deste que este que está diante de vós vos falo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, mas a qual foi posta por cabeça de esquina. Eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram Jesus, a pedra fundamental. Colocaram Jesus na cruz. Eu peguei aqui, irmãos, para falar sobre a pedra angular. O que era a pedra angular? Que é Jesus, quem eles rejeitaram. E estava dizendo assim: pedra angular é a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um triângulo reto entre duas paredes, porque a partir dela eram definidas todas as outras pedras, para que assim a construção fosse alinhada. Jesus é o princípio. Jesus ele é o fundamento.
Amém. E sem essa pedra não tem como os edificadores construírem nada. Não há como nada ser construído reto, não tem como ter uma direção se não tiver a pedra fundamental. Eles rejeitaram, mas o Senhor não. E o Senhor o tornou como pedra angular. Ele se tornou a pedra fundamental, que lá atrás foi rejeitada, mas que o Pai colocou como sendo a principal. Ele é a pedra. E vai dizer assim: e nenhum outro há salvação, porque eles esperam o Messias deles. Eles rejeitaram o Messias, o Filho de Deus, a quem o Senhor mandou. Eles rejeitaram. E aí eles esperam um outro Messias, que não é Jesus, que nós sabemos que é o anticristo. E é como foi falado, toda ação gera uma reação. O pastor falou aqui no início. Por causa disso, eles vão colher, eles vão pagar um alto preço. Eles vão sofrer pelo que eles fizeram. Porque rejeitaram a quem o Senhor mandou. E estão esperando outro que não é o verdadeiro. E aqui ele está falando, e nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O único nome é Jesus. Aleluia. E então eles vendo a ousadia e que Pedro falava e João. Por quê? Eles se maravilhavam, porque eles eram indômitos, eles não eram letrados, eles não eram formados em doutorado, eles não tinham estudo, mas falavam como se tivesse. Porque o Espírito Santo ali usava eles dessa forma. E até a forma deles falar, a autoridade que estavam sobre ele, incomodava aqueles homens, eles se maravilharam. Como pode uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não é doutor, falar da forma que ele fala, com a autoridade que ele fala? Porque aquele que te chamou, ele te dá autoridade, ele te capacita, ele dá as palavras certas para você falar na hora certa. O Senhor, ele peleja por você. Ali ele estava falando de Jesus e também se defendendo, porque aqueles homens estavam ali para manter eles presos. E depois, eles vendo que não podia falar nada contra eles, porque a multidão ali observava. A multidão viu o milagre. Todos glorificavam o nome do Senhor pelo que eles haviam visto. Meu Deus. Eles ficaram, como diz pastor, ficaram na sinuca, ficaram no estreito. Por quê? Poderia mandar eles sair, mas ao mesmo tempo eles não queriam mandar, porque eles queriam deixar os homens cada vez mais como? Se sentindo coagido. Então aí eles se juntam, o 15 vai falar, todavia mandaram-os sair para fora, e o conselho se junta entre si para fazer uma conferência. E qual é a conferência? Eles dizem, o que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles é feito um sinal notório, e não há o que podemos negar. Mas, para que não divulguem mais entre os povos, ameacemos-los, para que não fale mais desse nome a homem algum. E chamando-os disseram que absolutamente não falassem mais e nem ensinassem mais do nome de Jesus. Você entende que quando você fala do nome de Jesus, quando você prega sobre Jesus, o inferno ele se levanta. É verdade. E ele se levanta primeiramente para te intimidar, para calar sua boca. Aqueles mesmo que falam que servem a Deus, É verdade, Jesus, dessa forma. que tem a lei nas suas mãos, agora questionam a ordem que o próprio Deus deu através de seu Filho para que aqueles homens cumprissem. E eles tentam intimidar. Então aqui eles falam, vamos ameaçá-los. O inimigo, ele quer te ameaçar. Às vezes, irmãos, o inimigo, ele não tem poder, mas o pouco de força que é permitido a ele às vezes tenta contra a nossa vida para nos paralisar. Alguns hoje vieram doentes, mas vieram. O inimigo não te intimidou, o inimigo não te paralisou. Se ele tentou lançar uma enfermidade para que hoje você não estivesse na casa do Senhor, hoje ele caiu por terra, porque você não foi intimidado mediante a tentativa dele te parar. Verdade. Às vezes, irmãos, não é que a gente quer ser espiritual demais, não. A gente vivemos no corpo natural, mas o mundo espiritual, ele está aqui com a gente também. E o inimigo, a ação do inimigo na vida do crente é parar. Aleluia. A ação do diabo contra a igreja é parar a igreja do Senhor. E às vezes ele tenta parar com enfermidade. E às vezes o Senhor permite, porque o Senhor não permitiu em Jó. O Senhor permite, para ver até onde vai tua fé, se você vai juntar os seus caquinhos e
e vai para a casa do Senhor adorar. Porque às vezes a gente não está bem, irmãos. Eu sei como é que eu estou aqui. Vocês sabem como vocês estão aí. Todo mundo tem prova, todo mundo tem luta, todo mundo tem problema. Mas a palavra ela tem que ser pregada. Oh, Deus. Em meio a ameaças de morte, de prisão, eles estavam ali pregando a palavra. Em meio à enfermidade, você está sentado aqui ouvindo e trabalhando na obra, pregando a palavra. Através de oração, louvor, seja qual for a oportunidade que você fez, você está levando a palavra. Oh, glória, verdade. E aqueles homens vão falar ali, Pedro e João vai responder assim: julga vós justo diante de Deus. Aí ele coloca Deus, porque sabe que eles creem em Deus. Diante de Deus, nós ouvirmos antes a vocês do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvidos. Você não pode falar do que você tem visto dentro do Evangelho de Cristo. Você não pode deixar de falar daquilo que a palavra te ordena falar, que é pregar o Evangelho. É contar o teu testemunho. Porque quando você conta o teu testemunho, às vezes um ímpio que está sentado, está passando por um problema, vai ouvir a tua história, vai sentir a presença, vai se atentar para você. Aí é a oportunidade que você tem de ganhar aquela alma. E o Senhor está falando na palavra: não dispensa a oportunidade que eu tenho te dado. Às vezes, irmãos, a gente não quer falar, a gente não está bem e dispensamos uma oportunidade. Aleluia. Mas aquela oportunidade ali você não sabe, mas o Senhor está te enchendo, porque algo que vai sair da tua boca vai tocar o coração de alguém que está sentado ali. E esse alguém vai ser um dos 5.000 que vai ouvir a palavra. Glória. E vai se render ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Toda vez que tiver um levante muito grande, você pode ter certeza que maior um milagre tem para acontecer. Oh, glória. Quando o Senhor ia para a terra dos Gadarenos, o que aconteceu? O mar e o vento começou a tentar impedir aquela embarcação de chegar, porque havia uma alma lá que precisava ser liberta. Por causa de uma alma se movimentou o mar e o vento. Aleluia. O Senhor fez o quê? Ele repreendeu. Aleluia. Temos que ter autoridade de repreender o inimigo quando ele vem tentar nos impedir de fazer a obra do Senhor. Glórias a Jesus. É essa autoridade que o Senhor nos dá. E ali, irmãos, os principais vendo que eles não podiam fazer nada. Por quê? O que eles iam fazer contra os 2 servos do Senhor? Que através do nome de Cristo curaram uma vida e 5.000 pessoas ali em volta, glorificando o nome do Senhor. O que eles iam fazer? Eles iam lá fazer o quê? Nada. Era muito provável que aquele povo ali que tinha recentemente aceitado a palavra de Cristo ainda não estava totalmente liberto, podia se voltar contra eles. E uma guerra generalizada acontecia e eles perderam, porque era muita gente. Era muita gente glorificando o nome do Senhor. E ali eles são liberados, por quê? O inferno entende que ele não pode te parar, que ele não pode te prender na prisão, que a prisão, ela não prende um servo fiel do Senhor, porque até dentro da prisão a gente clama, até dentro da prisão a gente prega, até dentro da prisão a gente louva. É no meio da enfermidade a gente está cantando e está glorificando o nome do Senhor. A irmã Luciana falou aqui: eu estou alegre. Amém. Eu passei mal a semana inteira. Ela podia falar: irmãos, eu estou triste, passei mal a semana inteira. Mas a serva falou: eu estou alegre, porque ela sabe que quem sustenta ela é o Senhor. Aleluia. Isso daí é passageiro. Eu creio em nome de Jesus que hoje ela já vai sair daqui curada, porque ela falou que está alegre de estar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, eles saem dali e vai lá para o meio do povo deles agora contar tudo o que tinha acontecido, contar as boas novas. É o que nós como igreja fazemos, a gente ganha uma alma lá fora. Pastor Elias sempre fala: eu peguei o aplicativo, encontrei o irmão Valme, e o irmão Valme está aqui. Ele está contando as boas novas. Amém. E a gente como igreja se alegra. E a palavra diz que unanimemente, eles ouvindo as boas novas que Pedro e João contavam, eles começam a glorificar o nome do Senhor. E eles começam a orar. Em meio à luta eles fazem o quê? Eles estão orando. Em meio à perseguição eles estão o quê? Eles estão orando. Em meio à tentativa de jogar ele no cárcere, eles se juntam para orar. E aí eles começam a glorificar o nome do Senhor. O Senhor que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e tudo que é nele. E eles começam a clamar e começam a falar que Jesus veio e que os gentios e Ponte Pilatos e o outro e mais não sei quem lutaram contra o Senhor e botou Jesus na cruz, mas o Senhor deu vitória. Ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele é o Filho ungido de Deus. E aí eles começam a exaltar o nome do Senhor. E a palavra vai dizer no 29:
Agora, pois, o Senhor olha para os seus, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estende a mão para curar, para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. E tendo eles orado, se moveu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Você entende que quando você está na prova, na luta, e você não murmura, e você começa a adorar o nome do Senhor, Senhor, tu é grande, tu és digno, tu é maravilhoso, tu é conselheiro, tu é o príncipe da paz, tu é o alfa, tu é o ômega, tu começa a engrandecer o nome do Senhor em meio à luta, o céu começa a se mover, as portas do inferno, meu irmão, não pode prevalecer. Há um movimento espiritual ao teu favor, porque o Senhor está ouvindo que em meio à perseguição, em meio à prova, em meio à luta, você está adorando, você está glorificando, e a palavra vai dizer que o Senhor se move, e aquele lugar começa a balançar, e eles estão cheios do Espírito Santo para anunciar a palavra com ousadia. O Senhor, Ele quer te encher do Espírito Santo dele, para que você tenha ousadia para pegar a palavra dele. Muitos têm pregado, irmãos, contra o poder do Espírito Santo. Muitos estão extinguindo a presença do Espírito Santo dentro da casa. Eu não estou falando que ter o Espírito Santo é só falar em línguas, pular, não. Eu falo em línguas. Quando Deus quer me usar pulando também, Ele usa. Deus me usa na hora que Ele quer, como Ele quer. Tem vezes que Deus me usa mansinho. Algumas pessoas já viram, Nath, pastor, né? Deus me usando. É quando Ele quer, mas eu sempre me coloco disponível para o meu Senhor. Porque precisamos estar cheios, irmão. Porque o inimigo da nossa alma, ele agora não fica lá fora querendo tirar o povo de dentro da igreja, não. Ele muitas vezes entra na igreja disfarçado de um terno. É verdade. E assume altares de igreja. E prega, canta, ora, cheio de demônio. Está às vezes numa mesa de um círculo de oração, cheio de demônio. Eu já vi, irmãos, pessoa de mesa de oração, mulher que entregava a revelação, sendo usada pelo inimigo, ali ministrando. Por quê? Porque a igreja não tem buscado o Espírito Santo. Não tem buscado, irmão, sabe o que é discernimento de espírito? Aleluia. Nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia para falar essa palavra aqui, principalmente, mas também para não sermos enganados. Porque Satanás tem introduzido no meio da igreja pessoas para criar prisões espirituais, engano, movimentos que são movimentos de fogo estranho. Assim, o movimento espiritual Deus usa, Deus faz, mas o diabo também faz. E porque a igreja não está buscando essa presença, o Senhor ele fala, buscar os dons diligentemente. Aleluia. Porque o Senhor ele fala no meio do seu povo para que o pecado não fique encoberto, para que o engano não fique escondido dentro da igreja. Aleluia. É para isso que o Senhor quer que a gente busque. Não é para a gente ser conhecido, ficar em outdoor como essas mães de santo aí não consulta não. Mas é para que haja edificação na casa do Senhor. Aleluia. Para que haja exortação. É isso que o Senhor quer, e o Senhor está falando na palavra dele hoje. Eu quero curar através da sua vida. Eu quero te usar com autoridade. Precisamos buscar esse Espírito Santo que o Senhor nos dá através da sua palavra. Ele liberou sobre a nossa vida, é direito nosso. É herança do Senhor sobre a nossa vida. Esse poder que está aqui na Bíblia é nos dado pelo Senhor. Aleluia. Não é pecado, não é errado você pedir, Senhor, para te revestir de poder. Peça ao Senhor nessa noite para te revestir de poder, de autoridade, de unção, para que quando você colocar suas mãos em cima de um enfermo, ele possa ser curado. Não é por você, é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. É que as pessoas saem anunciando aí na rua. Ah, conhece aquela igreja lá do pastor Elias? A irmã entrou assim, saiu curada. A irmã entrou assim, endemoniada. O Senhor libertou lá naquela igreja. Lá naquela igreja tem cura, tem libertação, tem milagre. A pessoa entra com vício, sai transformada. É isso que a gente tem que anunciar, irmãos. Glória a Deus. Foi por causa disso que 5.000 pessoas se renderam, por causa que viram um milagre. Eles viram.
O Senhor está falando que nós precisamos voltar, irmão, à essência. Voltar a dar lugar ao Espírito Santo, fazer as primeiras obras. Porque as pessoas desse tempo precisam ver que o nosso Deus, ele tem poder. Ele é o mesmo ontem e ele é o mesmo hoje. Ele continua operando milagres. E é através da tua vida, é através da minha vida que ele quer operar esse milagre. O Espírito Santo, ele distribui a cada um segundo lhe apraz. É direito de todos nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar. Busque no jejum. Busque na oração. Se santifique ao Senhor. Tenha uma vida de santidade. Porque hoje muitos irmãos querem jejuar, querem orar, mas não querem praticar. É verdade, Senhor. Só querem pregar que você vai ser próspero, que Deus está abrindo porta, que Deus está dando chave, que Deus está dando carro. É pecado? Não. Mas primeiramente que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus quer transformar. Deus não quer que você tenha um poder dentro da igreja, sapateia dentro da igreja, chega lá fora você está xingando, chega lá fora você está brigando, não está dando testemunho do Evangelho do Senhor. Meu Deus! Ele quer que você seja o espelho dele. E principalmente, irmãos, dê lugar ao Espírito Santo. Quando Deus quiser te usar para falar algo, fale. Não tema, porque esses homens não temeram. E quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de falar a verdade. Uma pessoa que eu admiro muito, que toda vez que pega a palavra fala com ousadia, sem medo, ela não quer saber se as pessoas vão olhar torto para ela. Ela fala palavras duras, palavras de conserto, mas é a palavra que toca na nossa alma, que faz a gente meditar onde a gente precisa melhorar. É esse evangelho que liberta, o evangelho que te confronta, que faz você sentar e pensar assim: meu Deus, eu preciso buscar mais, eu preciso melhorar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso ser uma mulher sábia dentro da minha casa, eu preciso respeitar o meu marido como cabeça, eu preciso entender que o Senhor está acima de tudo. Então mesmo que eu não estou agradando com aquilo que o meu esposo está falando, mas por amor ao meu Senhor eu vou ser submissa, porque o Senhor está falando que temos que ser submissa no Senhor, o nosso esposo. É isso que o Senhor está falando, para a gente viver a palavra, irmãos. Irmãos, é muito sério. O Senhor, ele quer preparar uma igreja para as coisas que estão vindo aí. Se lá atrás foi difícil, teve o Coliseu, teve os irmãos que ficaram queimados em tocha, irmãos que foram crucificados. Vai vir um tempo novamente, irmãos. Já está começando um tempo de perseguição. Lá fora, a gente já está vendo muita coisa. Coisas terríveis já estão acontecendo. E se tu não estiver cheio do Espírito Santo, tu não vai aguentar. Muitos irmãos não conseguem largar um shortinho. Crentes na casa do Senhor há muito tempo, postando foto no Facebook de cropped, de shortinho, de biquíni, bota um bundão lá, irmãos. Não estão nem aí. Falta de temor. Se você não consegue abrir mão de uma roupa, como é que você vai abrir mão da tua própria vida por amor ao Evangelho de Cristo? Como é que tu vai conseguir pregar a palavra quando começar a prender e matar os crentes que estiver pregando, irmãos? Ninguém vai suportar. É só com o Espírito Santo que a gente vai aguentar passar por isso. Se cai uma chuva, tu não vai para a igreja. Se está muito sol, tu não vai para a igreja. Se tu tem um problema, tu não vai para a igreja. Qualquer coisinha é motivo da gente não ir para a igreja. E quando eu falo por mim também. Às vezes tem aquele temporal, eu fico assim: ai, tá chovendo tanto. Mas será que se fosse para eu ganhar um dinheiro, eu não ia? Até que vai vir a pé. Se fosse para ganhar um dinheiro, será que eu não ia para ganhar um dinheiro? Mas e para ganhar uma alma? Qual o valor de uma alma, irmãos? Não tem dinheiro que pague. Então você pensa assim. Quando você pensa em não vir para a casa do Senhor, você pensa que no dia que você não quer, pode ter uma alma esperando uma palavra sua, um louvor seu. E através da tua palavra ser transformado. Hoje o Senhor quer nos trazer, irmãos, a nos despertar. Aleluia. Porque está vindo um tempo muito difícil sobre a igreja do Senhor. O Brasil ainda é um país privilegiado. Por enquanto. Por enquanto. Porque eles estão falando aí que vão macetar o Apocalipse. Olha a ousadia do povo. Estão pegando carnaval para fazer zombaria com o nome de Jesus. Esse povo não tem temor nenhum. Vocês acham que até quando Deus vai ficar dando linha na pipa? Uma hora a conta vai chegar e já está chegando. É Covid, é dengue, é um monte de coisa, é imposto que agora está sendo aumentado novamente. E as coisas vão subir a preços assim, absurdos. Então, está estreitando o negócio.
e vai estreitar para a igreja. Vai ficar difícil para a igreja. E os crentes, como diz aí Nutella, que não ora, que não jejua, que não busca ter o Espírito Santo de Deus, que não busca transformação, que não abre mão de um shortinho, de um cropped, que não abre mão de um palavrão, que não abre mão de uma bebida, que não abre mão de um cigarro, que não abre mão de uma droga, que não abre mão de falar besteira, que está pecando, vai abrir mão da vida? A cadeia está lá esperando um montão. Será que estamos prontos, irmãos? Verdade. Por amor desse evangelho parar dentro da cadeia, quantos por causa daquele evento lá do Bolsonaro foram parar na cadeia? Verdade. Será que era para ele estar lá? Eu não sei. Nada, foi uma armadilha. Eu não sei se era para ele estar lá. Eu sei que Deus não me mandou ir. Mas eles foram. Qual a intenção do coração? Só Deus sabe. Eu não vou julgar, irmãos. Porque de repente a intenção do coração era a melhor de todas. Mas estão na cadeia. Verdade. Nossos irmãos. E o que nós estamos fazendo por eles? É verdade. Nem lembramos de orar muitas das vezes. Verdade. E o Senhor tem me incomodado, irmãos, muito para orar pela nossa nação, orar pelas igrejas, orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá fora. Porque o inimigo, irmãos, ele tem feito algo nesse tempo, que eu tenho visto, eu tenho falado muito com a Natália Pastor Elias sobre isso, que falta muita união entre as igrejas. Ah, eu sou aqui do Pastor Elias, eu não posso me ajuntar com a igreja batista, eu não posso me ajuntar com a metodista, eu não vou ajudar aquela igreja porque é a denominação X. Deus é um só. Deus é um só. No céu não vai ter universal para cá, batista para lá, assembleia para lá. Não, é um só. Então, se a igreja não trabalhar em unidade, como eles aqui trabalhavam unanimemente, em tudo, na adoração, nas ofertas, no partir do dinheiro, eles se ajudavam entre si. O dinheiro que entrava de oferta, eles repartiam entre os irmãos, ninguém passava necessidade, porque eles ali estavam se ajudando, e a Bíblia fala que eles começaram a crescer num número assim exorbitante. O poder de Deus foi tão grande na vida de Pedro, que eles começaram assim, onde Pedro ia passar, levavam os enfermos, colocavam os enfermos ali, ficava uma multidão de gente, né, Pastor Elias? E a sombra de Pedro passava. Só a sombra curava. E só a sombra de Pedro curava. A sombra. Olha a autoridade. E não estou falando do Velho Testamento, não. Eu estou falando do Novo Testamento. Porque ele via muita maravilha no passado. Que Deus abriu o mar, que Deus fechava o mar, que Deus mandava fogo, que Deus trazia escuridão, que Deus matava o primogênito. Mas a sombra de Pedro curou no Novo Testamento. O poder de Deus está nesse tempo também. O problema é que nós não estamos buscando, não estamos tendo fé suficiente para fazer o ID do Senhor. Irmãos, às vezes alguém me pede oração. Eu falei, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Porque eu cheguei lá em casa e botei a mão no pé de manga que tem lá em casa. Acho que eu já falei isso aqui. E eu falei assim, Senhor, eu quero profetizar sobre esse pé de manga. E eu falei assim, em nome de Jesus, pé de manga, você vai dar muito fruto e não vai dar bicho. Porque o pé de manga da minha casa, a manga é muito docinha, mas era toda bichada. Toda manga que eu tirava do pé vinha com minhoca. Eu nunca tinha visto manga com minhoca, eu já vi pé goiaba, mas manga eu nunca tinha visto. Aí eu fui e abençoei aquele pé de manga. Irmãos, na próxima, acho que é safra que fala, né? Que veio a próxima época de manga, eu fiquei assim olhando o pé de manga, eu falei assim, Senhor, eu creio. Eu creio. E quando, irmãos, eu fui tirar a manga, acredita, minhas mangas não tinham bicho. E eu fiquei meditando naquilo com tanta assim, força, sabe? Eu chorei, eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque assim, a nossa fé é tão pequena. A gente vai orar pro irmão, mas a gente vai orar com medo de um milagre não acontecer. E aí, por causa do teu medo, o milagre não acontece. Porque você não crê, assim, 100% que o irmão vai ficar curado. Mas você crê que uma planta pode voltar a ter vida. Eu acreditei que a manga ia dar fruto bom e deu fruto bom. Mas eu vou orar, minha irmã, vou orar com temor. Ou vou ter medo de mandar um paralítico levantar, com medo de passar vergonha. E Deus não está nisso, irmão. Deus quer que você tenha a ousadia de falar. Aleluia. E aí eu cheguei na casa da minha tia, irmãos, e falei assim pro meu tio falou assim, vou cortar esse pé de manga. Esse pé de manga não dá fruto. Dá as florzinhas, dá um vento, cai tudo, não dá nada. E eu falei assim, tio, vamos orar o teu pé de manga. Amém. Aí meu tio, falei, vamos orar o pé de manga. Ele orar, falei, tio, vamos lá orar, o senhor vai profetizar que vai dar manga. Fui lá com meu tio, minha tia falou assim, vocês são doidos. Botamos a mão no pé de manga, começamos a orar em voz alta, clamando. E meu tio falou assim, em nome de Jesus, você vai dar fruto. Pastor Elias,
Quantas mangas o senhor deve ter comido lá do meu tio, Daniel? Bocado. Deu fruto, irmãos. Aleluia. Irmãos, há uma autoridade do Senhor na tua vida. Há uma autoridade do Senhor na minha vida que foi liberada do céu. Use essa autoridade que Deus te deu. Não tenha medo de profetizar na vida do teu irmão, de orar por um enfermo. Fala aquilo que o Senhor tem falado com você com ousadia. Porque se a gente prega o evangelho do Senhor ou fala de Jesus com medo, as pessoas não vão ter fé. Aleluia. Porque se essa irmã fala com medo, com receio, nem ela acredita no que ela fala. Você tem que ter ousadia para falar. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Eu falo, Senhor, me dá mais ousadia, coragem. Porque às vezes, irmãos, eu ainda tremo na base. Ontem o Senhor me deu uma palavra para ler na minha igreja. A minha espinha parecia que ia quebrar no banco da igreja. Eu estava suando fria, a mão estava assim, ó. Aí a irmã do meu lado falou assim, por que você está assim? Eu falei, porque é uma palavra que Deus deu. E quando Deus dá uma palavra, irmãos, é tremendo você falar. Porque você pode receber muita pedrada. E não era palavra assim agradável aos ouvidos, não. E eu peguei a minha Bíblia e fui lá pra frente. A minha mão estava assim, a espinha dura. Minha lombar já começou a doer, porque eu fiquei toda tensionada. Mas eu fui. E quando eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo foi. E eu fui falando, e o Senhor foi me dando uma ousadia. E quando eu terminei de ler a palavra, eu falei assim, ó. Essa é uma revelação. Não é só uma palavra, é uma revelação da parte do Senhor para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Tinha pessoa na casa, tramando contra alguém da casa. E o Senhor estava falando que se não se arrepender, Deus ia chamar para o particular. Porque Deus, Ele ouve conversas ao nosso respeito. Aleluia. Que às vezes nós não estamos ouvindo. Aleluia. E estavam falando contra um profeta da casa do Senhor, querendo minar o sacerdote da casa contra um profeta. E o Senhor falou, eu ouvi, eu escuto. E por causa de você, eu entro na guerra. Deus, ele entra na guerra pelo filho dele, pelo aquele que é fiel. Aleluia. Por causa de um fiel, o Senhor, ele compra a tua guerra. Porque o Senhor, ele é balança fiel. E ele pesa. E ele não erra na medida. E por causa de nós, por causa do amor que ele tem a nós, ele escuta coisas que falam do servo dele, da serva dele. Aleluia. De cada um de nós, o Senhor lhe ouve. Amém. E quando o Senhor não se agrada, ele se levanta a teu favor. Mas você precisa estar em santidade, ter vida com Deus, não ter nada que possa contrariar a palavra, para que você permaneça. Glória, Aleluia, Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, poder e glória. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra aqui agradecendo ao Senhor, Glória, aleluia. porque eu confesso, irmãos, que eu estava muito temerosa, porque eu falei assim, Senhor, essa palavra é um pouco difícil, porque a cabecinha, né, precisaria de mais dias para memorizar, para eu não ter que ler tanto. Mas eu louvo ao Senhor, porque foi a palavra que Ele deu para o dia de hoje. Aleluia. Ele quer uma igreja cheia, uma igreja revestida do seu poder, uma igreja que não tenha medo de buscar essa presença, que queira ver um milagre acontecer dentro da casa. É isso que o Senhor quer de nós. Eu queria, se o pastor Elias me autorizar, eu queria fazer algo diferente. Eu queria orar com os irmãos, mas eu queria orar com os irmãos, como a palavra falou, unânimes, de mão dadas. Eu queria que a gente juntasse as brasas, desse as mãos aqui na frente, unidos, porque nós somos uma igreja unida, independente de eu fazer parte de outro lugar, mas vocês são minha família em Cristo, vocês são minha igreja. E o Senhor tem tocado no meu coração da gente buscar essa presença, esse Espírito Santo, o batismo, ser cheio, orar pelos enfermos, é isso que o Senhor quer, para que a gente saia cheio dessa autoridade, para fazer também lá fora a obra dele, para que o povo lá fora possa ver quem é essa igreja aqui, quem é essa igreja que o Senhor está levantando, uma igreja forte. E eu tenho certeza, irmão, não estou falando da boca para fora não, já falei para o pastor Elias, caverna de Aleluia. um povo forte, o Senhor tem levantado nesse lugar, irmão. Aleluia. Não duvida do teu potencial diante do Senhor, não. Porque cada um que está aqui tem um potencial. Aleluia. Aleluia. Então podemos orar, pastor? Vai lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes de orar, fazer aqui uma pequena observação. Irmã Glaucia leu Atos 4, né? No 3, no começo, é muito interessante isso, irmã Glaucia, que Pedro e João chegam para aquele homem aleijado.
Hoje muita gente não está podendo falar isso. Pedro e João chega para aquele homem aleijado e fala assim, ó, olha só, ei, olha para nós. Sai a dizer isso, irmãos? Tem muito pregador, muita gente aí, que a agenda dele é cara. É verdade. Então eles têm um compromisso de bajular, de pregar o que o pessoal quer ouvir. Ele não pode falar isso não, ó, olha para nós. E Pedro e João, cheio do Espírito Santo, falou para aquele moço coxo, olha para nós. Ele queria uma esmola, ele falou assim, ó, nós não temos ouro nem prata. Verdade. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém. Hoje está cheio de paralítico. Está cheio de igreja que tem ouro e prata. Muita igreja rica. Aqui na Roma tem mais de uma. Tem mais de uma. Tem umas 3 igrejas ricas aqui. Só que é o seguinte, ó. Ele não pode dizer essa palavra. Ele não pode dizer, não temos ouro nem prata. Eles têm ouro e prata. Mas ele não pode dizer, levanta e anda. Então vamos dar as mãos? Deus. Pode puxar. Vem, Bebel, vem, criança. Aqui, ó. Dá a mão aqui pra gente. Família do Senhor. Faz uma roda aí, meu Deus. Como povo, né? Lá no passado orou. Senta na ponta do banco, Bebel. Unânimes. Senta aí, dá a mão Não à é só cara. a irmã Glaucia vai orar sozinha, não, mas é todos nós unânimes. Oração, clamor pela igreja, um clamor pelo Brasil, um clamor pelas nossas vidas, um clamor pela nossa família, pela nossa saúde, para que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, para que a gente tenha ousadia de pregar essa palavra, porque vai ficar difícil, mas quem estiver cheio do Espírito vai manter a fé em Jesus e vai ser ousado para falar. Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença, meu Senhor, mais uma vez em oração nos colocamos, vendo, meu Senhor, que a tua palavra ela é viva, meu Senhor, e que ela penetra, Senhor, na gente sim, Senhor, e nos traz, Senhor, um pensamento de mudarmos. Mudarmos para quê, Senhor? Para melhor te servir, Senhor, para melhor fazer a tua obra, meu Senhor. E a tua palavra diz, Pai, para que venhamos buscar a tua presença, buscar, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, diligentemente, Pai, clamar pelos dons do teu Espírito, Senhor, que é um presente que o Senhor deu para cada um de nós, Senhor. A tua igreja precisa, meu Senhor, está revestida da tua unção, Senhor, para que haja milagre na casa, para que haja libertação, para que haja transformação, para que a igreja do Senhor não caia no engano, para que o inimigo não possa entrar na tua casa e ficar escondido, meu Senhor, porque dentro da tua casa, Senhor, as pessoas vão estar de olhos abertos, meu Senhor, os olhos espirituais, com discernimento de espírito, Pai. Então o inimigo ele não vai ajudar essa igreja, Pai, porque o Senhor vai no meio desse povo. Há poder no teu nome, Jesus. Todo poder. Que haja cura nesse lugar, que haja libertação, que haja transformação. Liberta quem está precisando, Pai. Hoje, na tua Liberta, Deus. enfermos, meu Senhor, com dores, meu Senhor, dores Transforma a vida daqui. dores da cabeça, Senhor, problemas Manda fogo nesse demônio difícil, intestinais, em Jesus. nome de Jesus, seja Manda fogo do alto. que há poder no nome de Jesus. Manda fogo do alto. Traga cura sobre este lugar, Senhor. Opera nesse lugar, milagre, cura, derrama a unção, derrama o teu poder, Senhor. Como tu falaste em Atos, o vento da mente impetuoso invadiu a casa, Senhor, e todos foram cheios do teu Espírito Santo. E possa nessa casa também, Senhor, teu vento soprar, e todos serem cheios do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Sobrenatural nesse lugar. Que essa madrugada, Senhor, seja diferente Glória na a vida de Deus. cada irmão aqui presente, Pai. Que possamos acordar errado, Senhor, Pai. Orar o teu nome, levantar, Senhor, com força para jejuar, para buscar a tua presença, Senhor, para que possamos entregar a tua palavra, Pai, cada dia mais conhecida, para que nas nossas vidas, Senhor, milagres e prodígios possam acontecer, para aqueles que estão lá fora, Senhor, possam ver que há um poder que opera, Senhor, sobrenatural nessa igreja. O Senhor veio, o Senhor não mudou, o Senhor ainda cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma os cativos, o Senhor arranca da mão de Deus, Senhor, de É o Senhor dos exércitos. Aleluia, igreja, nessa noite, derrama a unção sobrenatural, cura, Fortaleça o Wanderson. agora cada um aqui. Dá saúde, Pai, querido Rafael. Dá saúde, Mateus. Dá saúde a Chayane. Todo vício, meu Deus, Liberta o vai Rafael de por terra. preciso cura. Pensamento Cura aí. Sarrala, Pai, Almer. repreenda
Me dá saúde, Deus. Vai desfazer toda bruxaria, toda palavra contra esta Vai queimando todo mal. toda palavra Todo olho grande, toda inveja. Manda fogo desse demônio, Jesus. Deus Todo-Poderoso. A igreja é tua, Pai. Toma o primeiro lugar. Abençoa, Senhor, o pastor dessa casa, a funcionária dessa casa, Meus pais. dessa casa, meu Senhor. Traga o povo. Força da ânimo, Senhor, para permanecer firme. Senhor, assim nós conhecemos que teu poder está sobre este lugar. Continua guardando cada um nesse lugar, Dá Senhor. poder para tirar teu povo. Em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que haverá testemunho. Domingo, Senhor. As pessoas venham buscar, Senhor, e receber hoje da parte do Senhor. Entrega, Senhor, na mão de cada irmão, Jesus. Cura, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre essa igreja um novo tempo. Uma igreja valente, uma igreja ousada, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia de autoridade, verdade do Evangelho. Guarda cada um, aqueles que não vieram, Senhor. Guarda o brado da vida deles, Senhor. E assim já termina a oração, crendo, meu Senhor, que cada palavra que foi lançada não foi lançada, mas foi lançada em terra fértil, somente em nome de Jesus. Gasta na tua filha, Pai. Guarda ela, continua dando saúde, consolando força para caminhar, Senhor. Continua usando ela, Senhor, poderosamente no louvor. Revelados pelo Senhor. Louvores com mensagem forte para a igreja. Usando ela com esta autoridade. Usando ela com palavras. Guarda ela certa. Guarda também uma filha, Senhor. Guarda o coração. Guarda os projetos dela. Maria Luísa, Valentina, todos nós aplaudir o Senhor Jesus. Vamos orar. Nós vamos nem orar pelo término mais. Nós vamos só dar a bênção para o Senhor. Aleluia. Depois nós vamos bater palma aqui para a irmã. Hoje, pastor. A Natália falou, né? Eu sabia. A velheira é um problema. É um bolo de meio metro lá no carro, irmão. Aí eu boto do irmão na porta. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, aí que doce consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguarda a volta do Senhor Jesus. Vamos juntos todos. Amém. Estou levando a minha vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque operando Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Que Deus tem Aleluia. Amém? Amém. Vamos falar aqui rapidinho. Esse mês tem acho que, não sei se é 8 pessoas que estão com aniversário aqui. Não é nada. Amém, Jesus. 8 ou 6. Deus, Valentina, né? É uma meia dúzia de marciano. Marciano, né, pastor? Eu sou marciano. Peixinho. Então, a irmã parece que a Márcia está tratando fazer um dia só, irmão. Fazer um negocinho. Né, irmão? Não sei o que ela vai combinar com a Natália aí, com Gláucia. Nós são poucas pessoas, cada um fica um porcão, né? É verdade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem um chazinho ali, tem um cafezinho, tem um biscoitinho. Né? E leva a tua vitória. Amém. Amém, Jesus. Pode se abraçar. Amém, Senhor. Bênção de Deus. Toda missão igual seja sobre a tua vida. Cura.
Ó a fila pra abraçar aí. Obrigada por mais palavras. Vamos tomar um cafezinho? Vem cá, Laíra. Você não me abraçou, hein?